Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Sentir, o podcast em que nós vamos conversar de forma aprofundada, porém descontraída, sobre 3 itens da vida: corpo, mente, espírito, desenvolvimento pessoal, neurociência. E eu sou o Aquiles Lopes e aqui ao meu lado está a minha amada, querida esposa Rosiane do Vale. E nós somos o host desse podcast. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para conversar aqui conosco, ter essa conversa gostosa que a gente vai ter aqui nas tardes de sexta-feira. E hoje a gente tem temas, assim, cativantes, né? Temas Sim. muito bons para conversar. Muito profundos. Neurociência, desenvolvimento humano, né? Tudo que envolve isso. E a gente vai começar, melhor dizendo, com o tema propósito. Pode ser? Bora. Posso logo começar detonando a primeira pergunta aqui para você? Bora. Também tenho várias para você. Então vamos lá. Rose, talvez seja o tema mais discutido na internet, se não um deles, pelo menos, né? Acho que tá muito na moda, né? Tá muito na moda, né? Propósito. Na sua concepção, tudo que você já estudou sobre neurociência, você é uma estudiosa profunda de neurociência, lá em casa são os livros que reinam lá em casa, é neurociência e comportamento humano. O que é propósito para você? Como chegar no propósito? As pessoas realmente têm que procurar o propósito por aí? Elas têm que esperar o propósito chegar no coração? Como é que se descobre o próprio propósito? Eu queria até, aproveitando essa pergunta que você me fez, eu quero trazer uma frase de 2 pessoas que eu acho muito importante, que fazem parte da minha trajetória no que diz respeito ao estudo do comportamento humano, no que diz respeito à neurociência. E tem um livro que eu gosto muito mesmo, que é do Viktor Frankl. E o Viktor Frankl, ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido, né? Queridos, meus vencedores, se vocês ainda não leram esse livro, leiam. Ele é, assim, fantástico. É o que ele escreveu no campo de concentração. Exato. Ele é um psiquiatra, é um médico psiquiatra, em que ele se vê diante de um campo de concentração nazista. E naquele momento, como é que ele faz para sobreviver? Porque é muito sofrimento. E ali ele descobre, ele tem vários insights, ele traz vários ensinamentos no livro, em que ele demonstra como é possível uma pessoa sobreviver diante de tantas agruras, diante de tantos sofrimentos. Porque é justamente isso. Ou me perguntaram no Instagram como ser resiliente na caixinha, né? A resiliência tem tudo a ver com propósito. Porque a pessoa só é resiliente, o que é resiliência? Você passar pelas dificuldades e você se levantar. Você só é capaz de fazer isso, no caso do Viktor Frankl, esse médico que estava no campo de concentração nazista. Minha gente, é muito sofrimento. E a pessoa conseguir se levantar, conseguir se reerguer e continuar, é porque ela tem que ter um motivo muito forte. Só que eu quero compartilhar com vocês essa frase que eu achei extremamente edificadora, que está no livro, que faz parte do Viktor Frankl, que ele diz assim, e também faz parte da filosofia estoica, que diz o seguinte: o propósito não é algo que você encontra fora de si, mas uma expressão do que você já é em essência. Porque muitas pessoas estão buscando o propósito. Fora de si, né? Fora. Não, mas espera aí, eu vou meditar agora. Eu vou meditar e agora eu vou descobrir o meu propósito. Então você tá passando na rua, opa, descobri o meu propósito é esse. Agora você é uma empreendedora, você é uma juíza, você é um advogado, você é um médico, você é enfim, o que você quiser ser. Não é isso. Será que acabam procurando o propósito no outro? Não, acaba se espelhando muito Exato. no que os outros fazem, profissão de sucesso, e acabam procurando o propósito. Acabam seguindo a manada. O que as pessoas dizem que é o bom. Ah, não, mas agora tá rolando o mundo digital, agora tudo é digital, então eu vou para esse campo. Lançamento, enfim. Afiliado. Agora é isso. Só que as pessoas não entendem é que é o seguinte, e eu gostei muito dessa reflexão, quando ele diz o propósito não é algo que você encontra fora de si, mas é uma expressão do que você já é em essência. Olha que profundo. Ele está querendo dizer aqui, nesse momento, é que o propósito já nasce com você. Eu falei no meu Instagram, uma pessoa perguntou o seguinte também:
que ele só ia ser feliz. Existe vocação? Você só vai ser feliz com um cargo? Eu só vou ser feliz se ele se vê só feliz? A felicidade dele é só com um cargo. Cargo não tem essa capacidade de trazer felicidade para ninguém, nenhuma profissão. Não é isso. O propósito ele tem que ser visto de uma maneira holística. É profissional, é pessoal, é espiritual. Então, o propósito... mas eu não estou entendendo nada, Rosiane. Vamos lá. Quando a gente fala em propósito, é algo, é uma habilidade, são dons e talentos que são seus. São inatos, né? São inatos. São meus, é in natura. Ou seja, eu nasci assim. Você nasceu assim. Quem que você era lá com aquela criança? Que a gente estava, inclusive, conversando sobre isso. Nossas conversas em casa são extremamente profundas. E nós estávamos conversando sobre isso, que foi justamente para aí. O que eu era, o que eu fazia de bom? O que as pessoas me falavam quando eu era criança? Em que eu me destacava? O que você fazia antes de virem os adultos, antes de virem seus amigos? Eu mesma falei para minha prima queria ser publicitária, eu falei, tu é doida, tu não vai ganhar dinheiro, olha que loucura. Isso não se faz, mas era a informação que eu tinha, eu estava condicionada. Então, antes de te condicionarem, não, porque você tem que ser engenheiro, advogado, médico, enfim, você tem que ser uma dessas profissões, porque aí é aqui que você vai ganhar dinheiro, é aqui que você vai ter sucesso. Ao longo da vida você vai sendo construído, né? São condicionamentos que as pessoas vão colocando na sua cabeça e você vai tendo uma trilha neural do cérebro automático. Eu estou no cérebro automático, sistema 1. Daniel Kahneman já fala sobre isso em Rápido e Devagar. Ele fala muito bem, sistema 1, você está indo de forma condicionada, todo mundo está indo, eu estou indo, todo mundo está indo, eu estou indo. Resposta imediata. Né? Exato. Só que, aí uma coisa que eu achei muito interessante também, lendo nas nossas leituras dos nossos livros, que eu achei muito interessante, o sucesso. Sucesso é de dentro para fora ou de fora para dentro? Que pergunta, hein? Porque, veja, sucesso, amor. Sucesso é como as pessoas te enxergam. Se eu disser, não, mas o Paulo Musi, aquele médico que a gente gosta muito de atividade física, né? Eu gosto muito daquele médico que trabalha com fisiculturismo e tal. É ortopedista. Você olha para o Musi, você diz assim, é um homem de sucesso. Ele é a prova social dele. O cara tem um corpo, construiu músculos, ele é musculoso não só no corpo, mas na mente. É um cara que tem clínica de nutrologia, de ortopedia, um cara que trabalha o sistema, o corpo, o nosso sistema, enfim, como o sistema do organismo humano como um todo, vamos dizer assim, ele tem interdisciplinariedade ali dos ramos da medicina. E aí você diz assim, ele é um homem de sucesso. Só que na realidade, será que ele se considera um homem de sucesso? Nós temos que ver isso. Porque o que sucesso é de fora para dentro. Aí você vê uma coisa chamada realização pessoal. É diferente. Porque as pessoas, como as pessoas te veem, não necessariamente é como você se vê. E aí, eu tô falando muito rapidinho, e aí as pessoas, como as pessoas te veem, não significa dizer como você se vê, porque às vezes você diz assim, não, mas eu já construí tudo isso. Eu já fiz tudo isso. As pessoas me acham uma pessoa de sucesso, como é que eu vou desconstruir isso para dizer que agora eu vou me realizar? Por exemplo, a pessoa que tem um mega empresário, um mega executivo, ganhei seus 100 mil reais, vamos supor, numa grande empresa em São Paulo, ele diz, não, agora eu decidi morar lá em Bali. Eu decidi morar na praia e vou viver da minha arte. E ele tá super feliz com isso. E aí, o que ele tá querendo? Entende? Posso fazer 2 parênteses aqui? Pode, depois eu volto por Vitor Frankl, porque eu viajo muito, eu fico uma ramificação de pensamentos. Tá lá, o primeiro parêntese é sobre Vitor Frankl, né, sobre propósito. Você falou que ao longo do tempo, a sociedade, os costumes, a cultura, as companhias, a educação, tudo isso vai, de um certo modo, moldando a nossa personalidade e vai nos direcionando para um caminho que talvez lá na frente a gente descubra que nem é tão bom assim. O nome disso é construção. E toda construção requer uma deformação. Imagina você, essa mesa aqui, para ser construída, primeiro uma árvore teve que ser deformada.
Então não existe construção sem deformação, algo tem que ser deformado. A construção da personalidade humana, quando está na sua maior porcentagem na mão dos outros e não na sua, há necessariamente uma deformidade da sua essência. Se essa deformidade for condizente com aquilo que o seu propósito veio para cumprir, maravilhoso, está tudo bem. Agora, se essa deformação for dissonante do seu propósito, aí vem uma grande fonte de sofrimento humano. Então, uma das fontes do sofrimento humano é a dissonância entre o que foi construído e aquilo para o qual o ser humano veio cumprir aqui na Terra. Quando essas duas coisas se desencontram, pronto, existe um grande abismo, um grande vazio entre uma coisa e outra. Isso gera um hiato na alma humana muito grande. Esse é o primeiro parêntese. O segundo parêntese, quando você falou de felicidade, me ocorreu o seguinte: ter sucesso não é a mesma coisa que ser bem-sucedido. Imagina, vamos falar de sucesso financeiro. Então, ouça bem o que eu vou dizer. Você tem todo o sucesso financeiro que deseja. Você tem lá aqueles milhões de reais investidos que você sempre sonhou, mas a sua saúde é totalmente debilitada. O indivíduo com 40 anos morre de infarto, com muito dinheiro na conta. Ele tem sucesso financeiro, mas é bem-sucedido? Não é bem-sucedido. Então existe sempre um binômio da vida humana que tem que ser conjugada. E que a filosofia já vem desconstruir isso, que nós não vivemos numa dicotomia, né? Entre o bem e o mal, entre o sim e o não. Por que é que tem que ser sempre assim? Por que é que eu não posso construir um caminho em que hoje nós estamos construindo caminhos, amor, Aquiles, amor, né? Os dois. A gente está construindo caminhos. Nós estamos construindo novos caminhos. A sociedade está aí. Nós estamos vivendo uma sociedade que a gente nunca viu. Então, essa dicotomia, ela até ficou relativizada hoje. Certo, entendi. Maravilha. Vamos lá, você disse que ia voltar para o Viktor Frankl, falar um pouco mais sobre propósito. Você fez um passeio aí pelo sucesso, o que é sucesso, o que não é sucesso. Alguma coisa aí para fechar esse tema de propósito que você gostaria de abordar ainda? Existem 3 lições do Viktor Frankl que eu acho extremamente importante. Cara, esse livro é muito bom. E até eu vou dar uma lida nele no meu resumo, porque eu tenho o costume de resumir os livros, gente. Eu não leio só uma leitura... Passiva, né? Isso, como se estivesse lendo um jornal, né? Livro não se lê que nem se lê jornal. Então, você precisa grifar, fazer anotações, para que você possa voltar nele e, enfim, e ter aqueles ensinamentos, né? E o Viktor Frankl, ele diz o seguinte: o que é um propósito na vida? Mas antes de falar em propósito, me veio um insight que eu preciso conversar com vocês. Eu e Aquiles estávamos num supermercado. Você lembra, amor, desse dia? A gente estava no supermercado e era lá no Pátio Gourmet, eu lembro, final de tarde. A gente foi atrás de alguma coisa. E aí eu lembro que era uma sexta-feira à tarde, a gente encontrou um grande amigo chamado Mário. Sim, Mário. E palavras não são jogadas ao vento. Já eu volto pro propósito, tá, gente? Mas é porque existem coisas que quando as pessoas falam pra gente, fica martelando na nossa cabeça. E o Mário, nós encontramos o Mário, conversa vai, conversa vem. E ele estava estudando para concurso público. E nós viemos, né? Eu exerço o cargo da magistratura, enfim. Então, eu venho de uma trajetória de concurso público, Aquiles também veio. Embora a gente goste de outros assuntos, mas a nossa origem é o concurso. Então, o Mário, ele falou que estava estudando para concurso, estava muito difícil, mas que tinha parado de estudar. Naquela época ele tinha parado de estudar e que ele se sentia perdido. Vazio. Porque tinha parado, existia um vazio. Ele disse que não tinha mais força para estudar, mas que também estava se sentindo vazio por não estudar. Ou seja, uma antinomia. E agora? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exato. Que sentimento nós podemos nomear? E teve uma frase que ele disse assim para mim: Rose, um homem, ele só vive se ele tem esperança. Enquanto ele não tem esperança, ele não vive. Ele é um morto vivo. E aquilo ficou tão forte na minha cabeça, porque ele diz o seguinte, que o concurso público, o fato dele estudar para concurso, era algo que dava esperança de mudança a ele. E o fato dele não estar estudando, não é que ele tinha desistido, ele tinha parado por circunstâncias externas mesmo. E o fato dele não estar estudando estava ferindo a alma dele. Porque ele estava sem esperança.
Olha isso. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E foi quando eu conheci o livro do Viktor Frankl. Veio bem na mesma época. E aí o Viktor Frankl, ele dá 3 ensinamentos, que tem tudo a ver com essa conversa que eu parei com um carrinho de supermercado, conversando com o nosso amigo Mário. E ele me veio com esses insights. E quando eu li o livro, eu falei, é isso. 3 ensinamentos. Quais são? Número 1, você precisa servir a alguma causa. Você precisa estar envolvido com algo que te move. Por isso é que a motivação, a palavra, né, é motivo para agir. Qual é o seu motivo para agir? Aqui não é papo de coach, minha gente. Mas você precisa de um motivo, de um porquê para agir. Tem algo para servir. O ser humano que não serve, ele não serve para viver. 2, que ele fala, tem alguém para amar. Não necessariamente você precisa ser correspondido, mas você precisa estar em relacionamentos interpessoais. Sabe o que deixava Viktor Frankl vivo? Um dos motivos que deixava Viktor Frankl vivo no campo de concentração nazista? A esposa. Quando ele colocava a imagem da esposa dele cozinhando, recebendo ele na porta. E ele dizia, eu preciso voltar para ela. Então ele tinha um amor correspondido, mas ele fala, o amor, ele é um sentimento tão forte, tão grande, que faz com que você queira viver. Porque você não quer morrer. E o morrer aqui que eu falo não é só ceifar a vida humana, não. Não é só a perda da vida humana. Perda material, né? Não é só isso. Perda material que eu digo é você morrer fisicamente. É a morte psicológica, é a morte moral, é a morte em que você não consegue mais viver, você só sobrevive. Perde a razão. Perde a razão. E o terceiro, que ele menciona, que eu achei muito interessante, é que ele diz assim, aceite o sofrimento inevitável. Aquilo que você não pode mudar. Não pode mudar. É o que justamente ele estava fazendo. Ele não podia mudar aquela situação dele. Ele estava em extremo sofrimento. Mas ele não podia brigar, e tanto que ele fez. Ele aceitou. E quando você aceita, tudo muda. Tudo muda. Só esse trecho aqui já valeu o podcast, né? Exatamente. Se você está ouvindo isso, vai ouvir, e não se inscreveu no canal, você não está aqui, não está sendo leal, você não está contribuindo, entenda, nós precisamos compartilhar tudo que a gente tem, esse negócio do egoísmo de volta, quanto mais você prende isso, quando mais você prende, mais escassa você fica, mais energia você retém. E a lei da atração, meus amigos, quando vocês dissipam os ensinamentos, vocês compartilham o que vocês aprendem, mais vocês vão aprender, mais coisas boas vão vir. Então compartilha isso, compartilha o que você está aprendendo com os seus amigos, e se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha, faz isso, faz esse favorzinho, para aí e vai e faz isso pra gente, tá bom? Contribua conosco. Vamos lá, Rose. Tem um outro tema também que eu queria muito que a gente conversasse um pouco a respeito. Você falou aí sobre a dualidade da filosofia, né? Você deu um pequeno passeio por lá, sobre a emoção e a razão. O próprio Viktor Frankl mesmo, nesse campo de concentração que ele esteve por muito tempo, ele vivia uma dualidade, uma briga entre a razão e a própria emoção, né? Uma hora vontade de desistir, outra hora vontade de continuar e assim por diante. E assim, é impossível que um ser humano viva totalmente pautado na razão ou totalmente pautado só na sua emoção. Um passarinho não voa só com asa. Um avião não voa só com asa. Ele tem que conjugar razão e emoção e buscar o equilíbrio. Se você tivesse uma canoa, por exemplo, no meio de um rio e remasse só para um lado, só para o lado da razão, essa canoa não iria para frente, ela ia ficar girando em torno do próprio eixo e não sairia do lugar. O ser humano também é assim. Se ele não aprender a desenvolver habilidades racionais e habilidades emocionais, a vida dele fica travada. O que você traria aí para a nossa audiência, o pessoal que está nos assistindo? De que maneira conjugar aí razão e emoção para atingir os seus objetivos, metas, os sonhos que as pessoas têm? Amor, tem algo muito interessante, porque bem legal você tocar nesse assunto, porque a neurociência, ela desmistifica isso, né?
A neurociência fala, inclusive no Kahneman, voltando ao Daniel Kahneman, ele diz o seguinte, que o cérebro, o nosso cérebro, a gente tem a mania, por que que ele... só para eu tenho a mania do pensamento acelerado, tá, gente? Às vezes eu penso que falei e não falei. O Daniel Kahneman, por que que ele ganhou o prêmio Nobel da Economia? Porque ele provou que até as pessoas que estão trabalhando na economia, trabalhando em grandes multinacionais, com bolsa de valores, investidores, eles não investem com base apenas na razão. Eles investem com base na emoção. Ah, não, mas eu tô olhando todos os gráficos e eu tô vendo aqui, não tem nada emocional, é tudo racional. É aí que ele falou, né, bullshit, você não é isso, balela. Porque aqui nós estamos diante de um sistema cerebral em que o sistema 1 e o sistema 2, ou seja, razão e emoção, eles se complementam. Então, ser humano nenhum é só razão. Não existe isso. Todo ser humano é emocional. Mas essa professora, Rosiane, até aquelas pessoas que cometem crimes, até aquelas pessoas. Todos somos seres humanos emocionais. É impossível dissociar, né? É impossível. Então, e você como um especialista em neurociência, propósito tem tudo a ver com essa questão de que você se vê diante das situações procurando fora, mas algo que já está dentro. Você quer procurar na razão fora, mas está esquecendo que você é um ser humano emocional. Que você são as suas emoções. Então, como é que você está procurando fora se é algo que está dentro? O que você me diz sobre isso, amor? Olha, esse assunto de propósito ele é muito cativante porque ele abriga uma certa zona de conforto. Quando a gente diz assim que o propósito é aquilo parecido com o que vibra no seu coração, com as habilidades inatas que você já tem, isso dá um certo conforto, porque você fica com vontade de ficar paralisado e fazer apenas aquilo que você gosta. Exato. E não é exatamente isso. O propósito também pode ser algo dinâmico, até porque a vida hoje é hiperacelerada. O mundo é muito mais dinâmico que antes. Hoje uma criança de 6 anos de idade tem mais informações, tem mais acesso a informações do que um imperador de Roma teve durante todo o seu império. Então é impossível eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não é por aí. Síndrome da Gabriela. Né? Síndrome da Gabriela. Você nasceu com algumas habilidades inatas, é verdade. Não significa dizer que você não possa desenvolver outras. Outras habilidades que corroborem, que ajudem você nesse caminhar, na linha do que você veio para fazer aqui na Terra. Claro, nós conversamos no primeiro episódio, que se nós seguirmos uma linha minimamente lógica para pensar, nós vamos ver que todo ser humano veio com uma missão aqui na Terra. É impossível que você veio para cá só para trabalhar, ganhar e gastar, trabalhar, ganhar e gastar, trabalhar, ganhar e gastar, e a vida se acabar. Não é só isso. Todos nós viemos cumprir uma missão aqui, nesse grande hotel chamado Terra. A vida é uma grande gincana, é uma grande aventura da qual ninguém sai vivo. Então nós viemos para cá deixar alguma marca, deixar algum legado que só pode ser deixado através do nosso propósito, do cumprimento do nosso propósito. Agora, não confunda o propósito como algo estático, contemplativo, que você vai olhar para ele, a partir de agora eu só vou fazer isso. Não. Existem várias atividades dinâmicas da vida, várias mudanças pelas quais você pode enveredar, que também podem levar ao mesmo caminho. Vários caminhos podem levar a Roma. Exato. Não apenas um, né? Claro, as suas habilidades inatas que você tem, claro que vão ajudar, mas elas não são estáticas, elas são dinâmicas. O propósito também é cumprido pelo meio do caminho, não só lá no final. Sim. Mas quando a gente pensa assim, no que a gente está fazendo, porque muitas pessoas hoje, as pessoas estão passando por um processo de transição de carreira em busca desse propósito. Não, eu não me encontro mais nessa profissão e eu quero muito ir para outra profissão porque lá eu encontro o meu propósito. Mas entenda, será que isso faz sentido? Agora eu pergunto, porque assim, eu não vejo um cargo, uma profissão como algo que vá te dar propósito. Não, o propósito já é seu. O que eu vejo hoje? Que determinados, até porque propósito não está relacionado apenas com profissão. E aquelas mães que ficam em casa? E aquelas mães que decidiram não trabalhar, ou aqueles pais que estão dando suporte dentro de casa para que suas esposas trabalhem
a esposa que está dando suporte para que o marido trabalhe, é uma exímia dona de casa, uma exímia mulher do lar, e ela é extremamente feliz daquele jeito. Eu conheço pessoas assim. Então, e tá em alguma coisa de errado? Nenhuma. O senso de realização dela, pela doação, pelo servir dela para a família é tão grande que ela até se sente culpada se ela trabalhar fora. Tem gente que chegou em altos cargos executivos, como grandes executivas, e saíram dessas empresas porque elas quiseram voltar a sua vida para o seu lar. Servidores públicos em altos cargos. Sim, e ir para o seu lar. E tem algum problema isso? Não, isso é muito intrínseco. Tem uma origem. Isso é peculiar. Como diz Raul Seixas, né? Cada ser humano é um universo, né? Ser humano é um universo. Então, quando a gente pensa nisso, em ter essa transição de carreira, mas será que na carreira tal você vai ser o que você acha que você será? Sabe por que as pessoas buscam tanto essa estabilidade na carreira, uma estabilidade emocional na carreira? Nós avisamos que o podcast seria sobre neurociência e comportamento humano de forma profunda. Então, aperta o cinto aí que eu vou falar agora. Então, bora. Decolar. Por que é que você busca tanta estabilidade na carreira, tanta estabilidade naquilo que você faz? Por que só o que você faz te traz um conforto emocional a ponto de você achar que está tudo bem? Não está tudo bem. Nós somos, aqui no Brasil, um país tipicamente de quarta camada da personalidade. Explica o que é a quarta camada da personalidade. Aqueles, pelo amor de Deus, amor, o que significa isso? Vamos lá. Ponto de interrogação. Vamos lá. O professor Olavo de Carvalho, filósofo brilhante brasileiro que nos deixou há não muito tempo, há mais ou menos 4 anos, eu acho, desenvolveu não é bem uma teoria, ele sistematizou a evolução da personalidade humana e dividiu essa personalidade humana em basicamente 12 camadas. A primeira camada é o bebezinho, quando nasce, ele não tem sequer a situação da própria realidade, ele não sabe nem ainda se está dentro ou se está fora do útero. Com um pouquinho de tempo ele começa a evoluir e a única preocupação dele é dominar o próprio corpo. Por isso que ele pega o pezinho, coloca na boca, pega a mãozinha, coloca na boca. Ele quer se sentir dono da própria matéria. Mais um pouquinho evoluído, ele quer começar a dominar o mundo exterior. Por isso que ele pega a mãe e agarra pelo pescoço e não solta por nada. E quando ele é entregue para outra pessoa, aquele bebezinho chora querendo vir para a mãe, porque ele acha que vai perder aquele objeto que ele dominou antes, que é a própria mãe. Então estamos na terceira. E a quarta camada da personalidade, eu estou falando de forma muito resumida, né? Até porque nós não temos aqui tempo hábil para descrever com muitos detalhes, né? E a quarta camada da personalidade é um estágio da personalidade humana em que nós temos uma extrema dificuldade de conviver com o sucesso alheio. É por isso que aqui no Brasil, o ser humano, quando prospera financeiramente, que compra um carro bom, a pessoa da rua já aponta, olha, está roubando. Deve estar roubando. Corrupto. É corrupto. Todo político é ladrão, toda pessoa que prospera está roubando ou desviando dinheiro, porque nós temos intrinsecamente na personalidade do brasileiro, de quarta camada, que é prevalente aqui no Brasil. Ou seja, não somos evoluídos. Não somos. Nós temos uma grande dificuldade de lidar com o sucesso alheio, diferente dos Estados Unidos, que quando você evolui, você é elogiado, aqui você é criticado. Então aqui nós temos uma insegurança emocional muito grande. E isso acarreta no direcionamento para nossas carreiras. Tudo que nós queremos é estabilidade, é passar num concurso ou trabalhar numa grande empresa e sermos estáveis, como se aquele lugar que ocupamos, ou melhor, aquela posição de trabalho que ocupamos fosse pétrea, como se ela não se modificasse, fosse impossível modificar. Já diz o Flávio Augusto que estabilidade não existe, né? Então, por que as pessoas buscam propósito na carreira, na maioria das vezes? Porque elas estão em busca de estabilidade, porque elas têm um pensamento de quarta camada. Elas têm dificuldade de lidar com o sucesso. Então, o indivíduo, ele acha que aquilo que ele está fazendo é para o resto da vida, porque ele só pode fazer aquilo. As mudanças oportunas que vêm pelo meio do caminho, ele tem medo de enfrentar, ele tem medo de mudar de carreira para ser mais objetivo, ele tem medo de mudar de atividade, ele tem medo de dar errado. Enquanto o americano muda de atividade profissional em média 20 vezes durante a vida, o brasileiro não muda nenhuma. Ele começa e termina aposentado, morre no mesmo trabalho.
Com medo, né? Com medo de mudança, porque ele é Quarta camada. Tipicamente de quarta camada. Ou seja, ele é invejoso, nós somos invejosos. E temos medo de arriscar. O brasileiro, a maioria é assim, porque nós não temos segurança. Exatamente. Né? É bem isso. Pelo amor de Deus, gente, não interpretem nada errado aqui, mas aqui ele está falando com base na filosofia de Olavo de Carvalho. Mas eu quero aqui também abordar esse ponto que você tratou, meu amor, eu acho muito interessante agora a gente falar da pirâmide de Maslow. Sim. Se a gente for pensar na pirâmide de Maslow, gente, quem tiver acesso aí à internet e puder ver depois, a pirâmide de Maslow é uma pirâmide em que nós subimos por camadas. Por que tem muita gente que diz assim, pô, tu vem falar pra mim de propósito, eu quero é sobreviver, cara. Eu quero é sobreviver, eu não tenho nem o que comer, eu não tenho nem a passagem de ônibus, eu não sei o que eu vou pagar minha conta amanhã, meu filho tá passando fome. Ou então a mulher tá grávida, ela não sabe nem como é que ela vai se sustentar, como é que ela vai sustentar esse filho. Ela não tá pensando em propósito, ela tá pensando em sobreviver, não existe negócio de propósito. Pra quem... A pirâmide de Maslow, um psicólogo, ele fala que quem está na base da pirâmide não tem senso de propósito nenhum. Nós, seres humanos, nessa pirâmide, nós começamos na base. Qual é o nosso senso? A gente está ali com papai e mamãe, ou quem não teve pai e mãe, mas tem alguém te dando cobertura, ou seja, para que você cresça com saúde, te alimente. E vai chegando a determinado momento que você vai precisar andar com as suas próprias perninhas. Por enquanto é senso de sobrevivência. Senso de sobrevivência. Então a pirâmide de Maslow, ela diz assim, ó, vai sobreviver, pai. Agora te vira. E aí você vai em busca de um emprego, de uma carreira rápido, porque eu preciso sobreviver. E aí você precisa pagar suas contas, então você não está em busca de propósito. Você está em busca de quê? De sobrevivência. E aí, segundo passo, opa, sobrevivi. Tá show de bola. E agora, qual é o... Eu vou pegar a pirâmide de Maslow para que eu não possa fugir nenhuma camada para falar com vocês. Deixa eu pegar aqui justamente para falar sobre isso, que eu acho mega interessante. Olha só. A pirâmide de Maslow, ele diz assim... A primeira, comida, água e abrigo. O segundo, segurança física, saúde e família. Saí da sobrevivência, agora eu vou para a segurança. Eu tenho estabilidade, agora eu estou na estabilidade. Eu estou dando segurança, agora eu vou formar minha família. Eu quero a segurança para eles, eu vou dar essa segurança. Tá todo mundo seguro? Ponto. Agora eu vou subir. Agora eu vou para o status social. O que é o status social que a pirâmide de Maslow fala? Agora é amor, é amizade, é família, é comunidade. Agora eu quero me relacionar. Agora eu quero amar. Agora eu quero me relacionar. Eu quero casar. Eu quero trazer mais estabilidade ainda, mais segurança ainda para minha família. E o terceiro, quarto, vem a estima. Agora eu vou fazer um mestrado, agora eu vou fazer um doutorado, agora eu vou... Enfim, porque agora eu quero reconhecimento. Porque não basta só trazer mais. Eu já me casei, eu já trouxe segurança, eu já estou me relacionando amorosamente, agora eu quero reconhecimento, agora eu quero... confete. E aí você diz assim, agora eu preciso melhorar na carreira, eu quero evoluir. Mas aí, Rosiane, você está falando de uma maneira tão pejorativa. Isso por acaso é pecado? Não estou dizendo que é pecado, não me interpretem dessa forma. O que eu estou querendo dizer aqui, vencedores, é que nesse ponto você está em busca de reconhecimento. Chega um ponto da vida que você está extremamente preocupado com a opinião alheia, porque você quer ser aceito na sociedade. Você já sobreviveu, você já tem segurança no seu trabalho, agora você quer amor, você já está amado, e agora você quer ser aceito. E aí você quer essa aceitação, e você quer reconhecimento das pessoas. E aí você já teve reconhecimento, já fui reconhecido, beleza, já evolui. Aí eu venho para uma coisa chamada realização pessoal. Eu já consegui tudo isso, mas é isso que me faz ter sentido na vida? Aí vem o questionamento. Eu tenho esse talento que eu estou dizendo que tenho? Isso está me fazendo sentir? Isso faz sentido para mim? Esse é o meu servir na Terra? Aí vem, e eu vou lhe dizer, várias pessoas só chegam no topo, só chegam nesse topo, realmente tem que passar por tudo isso. Porque as pessoas dizem assim, eu quero ver um pobre falar isso, não vai chegar. O pobre nunca vai dizer, minha gente, que o pobre tá na base. Que nem eu vou dar um exemplo do Thiago Nigro.
Tiago Nigro disse que precisou ficar milionário para ele entender, para ele dar sentido que ele estava. Para que eu quero tanto dinheiro? Por que é? A gente foi no evento da Trinca, Flávio Augusto, Joel Jota e Caio Carneiro. Todos disseram a mesma coisa, principalmente Flávio Augusto, que é bilionário. Ele falou, hoje eu trabalho pelo meu servir. Claro, eu estou ganhando dinheiro, mas eu não precisaria estar fazendo a mesma coisa hoje só pelo dinheiro, só por causa de reconhecimento, só porque eu quero encher minha conta bancária. Não, hoje eu tenho um senso de propósito muito grande. É a minha realização pessoal. Qual é o meu talento? Hoje eu quero colocar o meu talento, eu quero servir. O que o Rose está dizendo aqui, pessoal, é o seguinte, dinheiro é importante? Dinheiro é importante, sim. Dinheiro só deixa de ser importante quando você tem o bastante que não precisa trabalhar pelo dinheiro. Exato. Até então ele é importante. E dinheiro é sagrado, né? É sagrado. Essa questão da pirâmide de Maslow, ela é interessantíssima. Ótima abordagem que você fez, meu amor. Assim, com relação ao propósito, conjugando aí com a pirâmide, é preciso levar em conta outra coisa também, que eu quero trazer para vocês. Não existe regra geral, não existe uma fórmula mágica a qual você possa seguir e as coisas darem certo para você. Não é porque deu certo para o vizinho ou algum parente seu que você vai fazer da mesma forma e também vai dar certo para você. Eu vou explicar por quê. Existem 4 tipos de ser humano, basicamente. 4 tipos de pessoas. Existem pessoas que são como água. Se você pegar um lápis, por exemplo, e golpear a água, pegar a ponta do lápis e der um golpe aqui na superfície da água, essa água vai se deslocar, vai gerar ali pequenas marolas, pequenas ondazinhas, daqui a pouco essa água se aquieta, tudo volta para o lugar e fica normal como antes. Existem pessoas que são como areia, que você pega esse mesmo lápis e golpeia a areia, a superfície da areia. Quando você tira o lápis, aquela ferida fica lá por muito tempo. E se não vier uma força externa da natureza, como o vento, por exemplo, aquela ferida fica aberta para sempre. Existem pessoas que são como pedra. Se você pegar o mesmo lápis e golpear a pedra no máximo vai sofrer alguns arranhõezinhos da ponta do lápis, nada significativo. Mas o lápis é quem vai para o espaço. O lápis é quem vai sofrer a dor. A pedra é muito dura. E existem pessoas que são como fogo. Se você pegar o mesmo lápis e tentar golpear o fogo vai queimar o lápis e nem vai sentir nada. O lápis vai ser totalmente destruído. Então você precisa identificar quais são os temperamentos prevalentes na sua personalidade. Porque se você não souber se instalar no mundo, se você não souber identificar quem é você mesmo de forma prevalente, eu sou mais água, eu sou mais fogo, eu sou mais terra, eu sou mais pedra, se você não souber de onde você parte, de onde a sua personalidade parte, quais são as bases minerais da sua personalidade, bases minerais eu quero dizer que são as bases fortes, as bases que quase não mudam na sua personalidade, você vai ser um ser humano fácil de ser vencido. Qualquer vento forte que chegar perto de você, leva você para qualquer lugar. Daí, tantas mudanças de profissões ou tentativas de mudança de profissões, porque as pessoas não se identificam no espaço e no tempo. Elas não sabem quem elas são de forma prevalente. Veja, uma pessoa que não tem habilidade prevalente para lidar com pessoas, não pode trabalhar no RH. Não pode ter uma profissão que tenha que lidar com pessoas. E quantas pessoas por aí a gente é atendido por quantas pessoas que não sabem lidar com pessoas, estão no lugar errado. Porque essas pessoas, e quem as empregou, não sabem quais são as estruturas minerais da personalidade dela. Coloca a pessoa no lugar errado. Você mesmo pode ter se colocado no lugar errado. Você é uma pessoa que é mais água, mas está no lugar de uma pessoa que é mais fogo. Não vai dar certo. Então, essa é a importância de você conhecer profundamente a neurociência, o desenvolvimento pessoal e ter uma pitada muito boa de autoconhecimento para você saber se instalar na Terra, se instalar no universo. Dizer assim, olha, eu sou prevalentemente isso e a partir daqui eu vou desenvolver o meu senso de propósito. A partir daqui eu vou escolher minha profissão, a partir daqui eu vou escolher o lugar onde eu quero morar, a partir daqui eu vou escolher e ser escolhido para casar com a pessoa, para me relacionar com pessoas. Eu só vou me relacionar com pessoas que têm a ver com a personalidade que é prevalente em mim. Exato. Senão isso vai gerar conflito lá na frente. Mas quantos de nós tem essa consciência? Não tem. Quantos de nós... Porque isso, amor, é um despertar da consciência. Quantos de nós sabe identificar despertos. Qual é a nossa prevalência enquanto identidade?
Qual é a minha verdadeira identidade? Eu sou mais água, mais fogo, mais terra? Mas segundo Jacob, ele fala, é outro autor, gosto muito, Jacob Petrie. O Jacob, ele fala que é um erro. Nós não somos o que pensamos. Eu fiquei muito assim, fascinada quando eu ouvi isso dele. Que ele disse assim, nós não somos o que pensamos, nós não somos a nossa identidade. Você acha que é uma coisa, você não é nada. Você não é nada. Você não é o que você está dizendo que é. Isso é o que você acha que você é. A sua essência, meu amor, nós temos a minha essência, eu tenho a minha essência, você tem a sua, e é uma essência sagrada. Nós achamos que somos algo, só que nós somos muito maiores do que imaginamos. É a gente que não entende isso. E a gente se coloca dentro de uma caixinha, dentro de um rótulo, um estigma, que você coloca e diz assim, ó, eu sou assim. Quem disse que você é assim? Você que está dizendo que é. Só que você se expande. Você é muito maior do que você imagina. Só que a tua mente, eu tô falando tua no sentido genérico, né? A minha, a sua, a nossa mente, ela é tão pequena que ela fica dentro de uma caixinha. Só que você não consegue visualizar, ter uma visão que faça de maneira global, que saia dessa caixa e entenda que você é muito maior. Porque nós somos aqui, eu vou trazer o terceiro pilar, o espiritual. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Como é que o maior, o rei do universo, te colocou na terra para vindo do reino dos céus? Nós somos o reino dos céus na terra, porque nós somos um pedaço dele. Como é que eu digo que eu sou isso aqui? Não. Não é só o que eu enxergo de mim, não é só o que você enxerga de você. É muito mais do que a gente enxerga. É tanto que quando perguntaram para Jesus, eles disseram assim, tu és o filho do homem? Tu dizes. Depois ele falou, tu dizes. Tu és o filho do homem? E ele disse, eu sou. Em várias passagens da Bíblia ele fala, eu sou. O eu sou, ele é muito forte. Só que em nenhum momento ele te coloca dentro de uma circunstância em que você diz que você é aquilo, é A ou B. E é isso que a gente tem que entender, é isso que vocês que estão nos ouvindo, nossos vencedores, é que a gente tem que entender que nós já vencemos, nós não somos guerreiros. Eu não gosto dessa palavra, eu sou muito guerreiro. Eu estou guerreando com quem mesmo? Você já venceu. Só o fato de estar nesse imenso planeta azul vivendo, você já venceu. E aí a gente tem que sair dessa caixa, dessa bolha que a gente acha que é, para a gente ter uma visão aqui. Ó. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente consegue ter essa visão e ver e sentir a mão de Deus em nós? É quando a gente começa a entender que nós fazemos parte do todo. Que nós somos uma gota nesse oceano. No meio do oceano, né? Que nós fazemos parte de um todo. Que nós estamos aqui para uma contribuição muito maior. E que só chega a essa conclusão, em regra, quem chegou no topo. Quem saiu de todos esses estágios da pirâmide de Maslow. E se você que saiu, você que saímos, que estamos no topo, nós temos por obrigação ajudar quem está na base. Trazer para cá, né? Porque quem está na base, ele precisa subir. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos gravando um podcast. Exatamente. De forma totalmente gratuita. Exatamente. Porque um querido amigo disse assim uma vez para mim, e eu nunca esqueci, ele disse assim, pessoas abençoadas se sentem na obrigação de abençoar outras. Exatamente. Por isso que nós estamos aqui, por isso que o Fábio está aqui. Enfim, até me chega até a fazer, é tanta reflexão, eu mesmo, e eu me escuto, gente, eu tô falando para vocês, mas é para mim também. Porque eu me escutar falando isso é muito profunda a reflexão, né? Essa reflexão espiritual, nós já chegamos no terceiro tema, que é o tema espírito, né? Corpo, mente e espírito. Nós somos um só aqui no planeta Terra. Demora para a gente chegar a essa consciência de deixar de ter uma visão individual, cuidar apenas de si, da sua profissão, eu, e desenvolver uma visão do todo, de nos enxergarmos como um pedacinho de cada um. Todos nós juntos formamos o que a física quântica chama de o todo. O todo.
E no momento em que a gente tem ideais separatistas, né, ideias de separação, cuidando só do seu próprio individual, isso gera uma sensação de escassez muito grande. Medo de perder, medo de errar, medo de não dar certo. Exato. E você vira um ser humano mais planejador do que executor, né? É incrível. E um medo muito grande, né? Existe um medo de fazer, e assim, quando você tem, e hoje eu escutei isso do Gustavo Cerbasi também, aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, o Gustavo Cerbasi, ele fala, né, que, eu tenho que enfrentar, eu tenho que ir lá criar coragem e agir, entenda, você só age quando você tem informação, essa é a verdadeira coragem, né, é quando você tem informação, e quando você tem informação e não agir, aí sim você está na inércia. Então, quando você fala em propósito, a gente tem que lembrar que o fato de descobrir isso, saber o que você nasceu para ser, saber o que você nasceu para fazer, é algo tão profundo que você diz assim, mas espera aí, eu sei o que eu nasci para fazer, mas eu tô com medo, eu tô com ausência de coragem, só que você às vezes, para que você desenvolva, você já sabe, mas que para você ter essa coragem, você precisa de informação. Medo não é ausência de coragem, né? Não. Mas é algo assim que a gente precisa ter uma reflexão nesse ponto, nessa linha, de que o medo ele é benéfico, ele não é ruim. Existem dois tipos de medo, né? O medo cautela, né? E o medo paralisador, né? O medo cautela, ele é bem-vindo. Na verdade, ele é um estímulo ainda herdado pelo cérebro primitivo, né? Isso, reptiliano. É um mecanismo de defesa da própria espécie, né? O medo é o sistema luta ou fuga, né? Luta ou fuga. Olha, a gente falou aqui sobre essa questão do todo. Mas espera aí, eu quero fazer uma pergunta. Para você, amor, como é que a pessoa descobre o propósito? Vamos lá, essa pergunta eu gosto dela. Gosto muito. Tudo é descoberto em movimento. Nada favorece a inércia. Deus criou o mundo em quanto tempo? 7 dias. 7 dias. Aliás, 6, né? 6 dias, no sétimo ele descansou. Que mensagem a gente pode tirar disso aí? Porque Deus é onipotente. Ele poderia ter feito assim, ó, criado em milésimos de segundo. Por que ele demorou 6 dias? Qual é a mensagem por trás disso? Movimento, dinamicidade. Nada na natureza é encontrado se não for através da dinâmica. A estática não te leva a lugar nenhum. Então o propósito não é um lugar, não é uma coisa, não é um estado de espírito que você vai encontrar com inércia. Não é meditando, não é através do mindfulness que você vai encontrar propósito. O propósito é encontrado em movimento, até porque, como disse há pouco, o mundo se movimenta, as informações giram de forma muito acelerada hoje. Então, hoje, o que faz sentido para você, amanhã já pode nem fazer mais. Então, enquanto você está em movimento, você encontra propósito na sua vida. O propósito que você encontra hoje, daqui a 10 anos, talvez já nem sirva mais. Talvez você já tenha que mudar. Então, hoje eu tenho muita vontade de passar no concurso público XYZ. Daqui a 5 anos, isso pode não fazer mais sentido para você. O que era propósito há 5 anos, hoje não é mais. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Porque não é de forma estática que você vai encontrar o seu propósito. É de forma dinâmica. Isso aí já está lá em Gênesis. Deus fez as coisas em 6 dias, gente. Ele poderia ter feito em milésimo de segundo. Ele quis nos ensinar para a gente entrar em ação, entrar em movimento, não ficar parado, não ser um preguiçoso. Isso. A verdade é essa. Está em Provérbios, né? E interessante você falou estar em movimento, porque na realidade, quando a gente fala que o propósito está dentro da gente, faz parte da nossa essência, quando a gente diz assim, você falou, eu preciso estar em movimento, e que o propósito que era de um jeito hoje, amanhã pode não ser. Aí você diz, mas não é da essência, como é que muda? Porque você está em constante mudança. E você não é mais... Exato. A essência você não é mais o mesmo. Aquilo que era importante para você há 2 anos atrás já não é mais. Você não é mais o mesmo em 24 horas. Você imagina em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. A única coisa que nós temos certeza é a mudança. A única, até parece antinômico falar isso, numa antinomia total, a gente dizer assim, que a única certeza que nós temos é a constância da mudança. Exatamente. Então, é algo que você precisa estar mudando. Porque se você não muda, é sinal que você parou no tempo. E veja só, parar no tempo significa o quê? Parar no tempo não significa ficar no mesmo lugar.
Parar no tempo significa retroceder, porque o tempo está em movimento. Se você para, o tempo foi e você ficou, ou seja, você está para trás. Um mindset que não é de crescimento, né? Que não é de mindset crescimento, fixo. Né? Então imagina aí você deve estar agora com um projeto muito importante aí na sua vida, e aquela pessoa de quarta camada lá, invejosa, que você conhece, chega para você e diz assim, você mudou muito, né? Você deve refletir, pensar e dizer, mudei mesmo, mudei para melhor. Aí a pessoa invejosa completa, diz, né? Mas pelo menos a essência não mudou, né? E aí você deve rebater, peraí, a essência também mudou, eu sou outro, eu sou outra mulher, eu sou outro homem, eu não sou mais aquela pessoa que ficava esperando, sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Agora eu vou em busca do meu propósito através do meu movimento, através de coisas dinâmicas, não é estática. E quando a gente fala do todo, que isso tem a ver com o todo, que essa mudança, o propósito, tudo tem a ver com o todo e não de forma individual, existem evidências científicas mais do que provadas de que nós somos um só. Eu vou lhe dar um exemplo. As células do nosso corpo se renovam de tempos em tempos. As células aqui da epiderme, por exemplo, que é a camada mais externa da pele, ela se renova mais ou menos a cada 60 dias. A cada 60 dias, essa sua camada externa aqui não é mais a mesma. E assim são todas as células, do fígado, do rim, do coração, do baço, do pulmão, dos pulmões, né? Então, todas as células se renovam. A ciência estima que a cada 10 anos, nós renovamos todas as células, inclusive o cabelo. Ora, se a cada 10 anos você já mudou por completo, por que você continua sendo você mesma? Não era para ser outra pessoa, já que Sim. mudou? Porque você não é o que a gente vê. Você é a essência que mora dentro de você. Essa essência que está aí é que é o todo, é o divino, é uno, é o que veio do alto, é o que veio de Deus. É a única semelhança que nós temos com Deus. Essa unidade, essa não muda. Eita, é muito profundo. Arrasou, meu marido. E eu acho que até aqui já valeu para você se inscrever, curtir, compartilhar, o triplo C, né? Curtir, Isso. comentar e compartilhar, né? Isso. Se inscrever no nosso canal, dá essa força, o canal está começando, né? Tem pouca gente por aqui, vamos fazer essa comunidade crescer, chama mais gente para cá, compartilha com mais gente, né? Para fazer esse ambiente aqui ficar maior. Isso não é uma faculdade, não, minha gente. É um dever que você tem que fazer. Foi intimado agora. É verdade. Então, assim, vamos para o nosso próximo episódio, o terceiro episódio, que nós ainda vamos conversar sobre ele, vamos debater. Vamos debater. Vai lá no nosso Instagram, nos nossos, né? Isso. E manda mensagem lá pra gente sobre o que você gostaria. Exato, adorei. Sobre o que você gostaria que nós conversássemos aqui no próximo episódio, na próxima sexta-feira. Exatamente. Né? Dá ideia aí pra gente. A gente vai atrás do tempo. Se a gente não souber, a gente estuda juntos, né? Descobre juntos, traz pra cá novidades e assim a gente vai desenrolando. Exatamente. E queremos agradecer, né, amor? Não, ainda não. Ainda tem mais, ele já quer mais. Eu quero o seguinte, eu quero que você dê a sua mensagem final. Mas eu quero que seja diferente. Se você tivesse agora a oportunidade de parar o planeta Terra e erguer um outdoor e mandar uma mensagem para todo o planeta Terra, que mensagem você mandaria? Nossa! A minha frase que eu amo, a vitória é uma decisão. Quando você decide... Eu vi agora a vitória é uma decisão. Quando você decide o que você quer e por que você quer, o que quer, você vai até o fim. E é isso. É isso que te move, é o teu porquê. E quando você decide, a vitória, ela já está dentro de você. Não tem mais como dar errado, porque já está dentro de você. Como eu falei um dia por uma seguidora, você só vai buscar o que é seu. Acabou. Porque você já venceu dentro de você. E por mais que você não vença no mundo material, no tempo que você acha que deve, mas quando você já se sente assim, você se vê assim, porque você nem consegue desistir daquilo que você quer, dói demais se você desistir. Então a dor de desistir é maior que a dor de continuar. Então quando dói desistir, você já é vencedor, porque tá doendo desistir, você não consegue. E a vitória já tá aí dentro. E por que ela tá aí dentro? Porque você tomou uma decisão. E quando você toma uma decisão do que você realmente quer, acabou. O universo, física quântica diz que todas as ondas vibracionais, elas vão de acordo com aquilo que você quer. Mas você precisa dizer o que é que você quer. Senão qualquer caminho serve.
Não Alice é? no País Alice das no Maravilhas. País das Maravilhas. Inclusive, a nossa filha está lendo o livro, falando do coelho. E você, qual seria a sua frase, meu amor? Olha, eu vou deixar aqui uma mensagem. Antes de deixar a mensagem, eu queria dizer que essa semana teve um movimento bastante intenso lá no meu Instagram, as pessoas perguntando sobre perdão. Uhum. Como perdoar? Existe técnica para perdoar? Eu já tentei perdoar, mas não consigo. E realmente é um tema muito delicado, porque existe um caminho emocional adequado para perdoar. Só para você ter ideia, quantas pessoas você já viu tentar perdoar o suposto agressor e piorou a situação? Uhum. Chegou lá dizendo, mas você não me ajudou, mas eu não contei com você. Apontando culpa. Apontando culpa. E a situação, em vez de gerar um perdão, piorou ainda mais. E aquela celeuma, por assim dizer, que havia entre eles, piorou. Sim. Aumentou ainda mais aquele abismo. Então, se esse for um tema do seu interesse, manda mensagem pra gente aqui nos comentários desse vídeo, manda mensagem pra gente no Instagram, pra gente falar sobre perdão no próximo episódio. E vamos à minha mensagem. Nós falamos aqui, no decorrer do podcast, sobre a possibilidade de encontrar o propósito em movimento. E um dos grandes medos das pessoas é o erro. Medo de errar. Verdade. Meus amigos, minhas amigas, o erro é altamente pedagógico. Erre e erre muito, mas nunca erre as mesmas coisas. E existem 3 erros na vida que são muito difíceis de corrigir. Você tem que tomar cuidado principalmente com esses 3. É a sua profissão, o local onde você mora e a pessoa com quem você se relaciona, a pessoa com quem você casa. São 3 coisas que, se você errar, a dificuldade para corrigir é redobrada, é 10 vezes mais difícil do que corrigir as outras coisas. Então erre muito, mas nunca erre as mesmas coisas e tenha medo desses 3 erros. Corra desses 3 erros. Mas se errou, se tiver, dá para corrigir, dá tempo com de certeza. corrigir. Nunca é tarde. Agora, são 3 erros, eu digo, são mais difíceis do que os outros para corrigir. Sim. Então, fique atento para esses 3. Bom, a gente chega agora ao final do nosso episódio do Pode Sentir. Muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhe esse vídeo aí com mais gente que você quer que esteja aqui no meio da nossa comunidade, sentar aqui conosco para conversar. E aqui a gente se despede. Um grande abraço. Um grande abraço. Fiquem com Deus, né? Um beijo e a gente se vê no próximo episódio, não é, amor? Próxima sexta-feira. Tchau, Um beijo, fiquem com Deus.